Fala pessoal, hoje nós vamos resolver a nossa AP2 de 2017.2. Questão 1. Na questão 1, ele diz o seguinte: um bloco está submetido à ação de 4 forças, conforme a figura abaixo. E então, ele diz, letra A, escreva os componentes da força resultante sobre o corpo em termos de vetores unitários indicados na figura. Meu conselho é, todas as vezes que vocês tiverem questões sobre forças, desenhem na figura o plano cartesiano. Paulo, o que você quer dizer com isso? Aqui na figura, simplesmente desenhe o eixo X e o eixo Y. Por que fazer esse tipo de desenho? Porque quando vocês fazem esse tipo de desenho, vocês vão conseguir observar quais são as forças que estão em X, quais são as forças que estão em Y e as forças que são positivas e as forças que são negativas. Então, o meu conselho sempre vai ser, toda vez que vocês tiverem questões de força, desenhar o plano cartesiano. Letra A, escreva os componentes da força resultante sobre o corpo em termos de vetores unitários. Toda vez que nós falamos de força resultante, eu penso em força resultante é igual a força em XI mais força em YJ. Isso aqui que vocês precisam lembrar. Lembrando disso, eu vou lembrar quem são as minhas forças em XI. Olha para o desenho. O desenho ele vai te dar a resposta de quem são essas forças. E aí fica tudo bem mais fácil quando vocês olham para o desenho. Olhando para o desenho, quem é a nossa força FXI? Olha para suas forças que estão no seu eixo X. Positivo, 47, negativo, menos 16 newtons. 47 menos 16 me dá 31 newtons. Essas são as componentes em FXI. Agora, olha para FYJ. Quem são as forças que eu tenho lá em J? Positivas, 8, negativa, menos 20 newtons. FYJ vale, então, menos 12 newtons. Encontrei as minhas forças resultantes em componentes vetoriais I e J. Letra B é uma continuação dessa pergunta, porque na letra B ele diz o seguinte: escreva a força resultante em sua forma vetorial. O que é a forma vetorial? É justamente esse cara. Ou seja, força resultante é igual a 31 I menos 12 J. Essa aqui é a nossa resposta da letra B. Vamos para a letra C, então. Calcule o módulo da força e o ângulo que ela faz com o eixo X, ou seja, o eixo horizontal, indicando ela na figura. Vamos lá. Nessa letra C, o que vale vocês lembrarem sempre? Ele está pedindo o módulo da força. Toda vez que o cara falar em módulo ou intensidade de força, vocês lembrem de número, ou seja, ele quer a resposta final em forma de número. Paula, e como eu calculo
esse módulo ou intensidade da força, que significa número, qual é a fórmula? Como eu calculo isso? Toda vez que ele falar em módulo ou intensidade, lembrem, força resultante é igual a força em xi ao quadrado mais força em yj ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual às suas componentes em x ao quadrado mais as suas componentes em y. Desenhando esse cara, eu tenho que uma força resultante qualquer, ela está sendo decomposta em Fxi e Fyj. Entre essa força e a horizontal, existe um ângulo θ. Primeiro, vamos encontrar quem são essas forças em módulo. Reparem o seguinte, força resultante ao quadrado, quem é Fxi? 31, nós acabamos de encontrar. Mais Fyj, menos 12 ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual a raiz desses caras. Deixa eu fazer essa conta aqui. 31 ao quadrado me dá 961. Menos 12 ao quadrado me dá mais 144. 144 mais 961 me dá 1105. Raiz desse cara. Vou passar esse ao quadrado. Perdão, aqui não tem. Passei esse ao quadrado para o outro lado em forma de raiz. Raiz disso daí me dá que força resultante é aproximadamente 33 newtons. Conseguem perceber o que eu falei? Eu acabei de encontrar um valor para força resultante em número. Aqui eu não tenho que não é nem em x e nem em i ou j. É um número, é um valor para essa força. E aí, como eu vou desenhar isso lá na figura? Exatamente do jeito que eu fiz aqui. Eu vou pegar e vou desenhar uma força resultante para cá. Se essa força resultante tivesse me dado negativo, não vai te dar. Por que que não vai te dar? Porque qualquer valor elevado ao quadrado dá um número positivo. Então, essa seria a nossa letra C. Letra D. Letra D, ele diz assim. Perdão, faltou o ângulo. Lembrem, eu acabei de fazer esse desenho aqui. Que força resultante. E aí eu peguei e disse que ela estava sendo decomposta em Fx e em Fy. Aqui eu disse que eu tenho um ângulo. Reparem que desenhar isso daí e desenhar isso daqui, ó. Vocês conseguem perceber aquilo que a gente aprendeu lá em vetores? Que é a mesma coisa? E que aqui eu tenho um ângulo θ e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Isso aqui se assemelha com um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso encontrar os lados e os ângulos usando Pitágoras. Vamos lá. Pitágoras me diz que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Hipotenusa é sempre o cateto oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a nossa hipotenusa vai ser força resultante ao quadrado. Quem é o nosso x? Fxi ao quadrado. Mais o y é o nosso Fyj ao quadrado. Mas, Paula, eu estou procurando um ângulo. Isso aqui é só para vocês entenderem que eu estou falando de um triângulo retângulo. Agora, sabendo encontrar os catetos, eu posso encontrar o ângulo. Eu sei que cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu sei que seno de θ
é cateto oposto sobre hipotenusa. Eu sei que tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ. Para eu encontrar quanto vale esse ângulo, eu posso usar qualquer uma dessas três identidades trigonométricas. A que eu quiser, eu encontro. Eu vou usar o cosseno, que eu acho mais fácil. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Olha para esse triângulo. Quem é o cateto adjacente? Fx. E quem é a nossa hipotenusa? O cateto oposto ao ângulo de 90 graus. Então, é a nossa força resultante. Cosseno de θ, Fxi, vale 31. Força resultante, 33. Resolvendo isso aqui, eu vou ficar com 0,93. Eu tenho, então, que cosseno de θ é igual a 0,93. Passo o cosseno para o outro lado, eu fico com com arco cosseno de 0,93. Como é que eu resolvo isso aqui? Shift cosseno 0,93 igual na calculadora. Vocês vão encontrar aproximadamente, deixa eu conferir aqui, 20,9. Opa, não é graus Celsius, não, é só graus. Isso é o meu ângulo θ entre a minha força resultante e a minha horizontal. Beleza? Então, essa é a nossa número 1. Ah, perdão, isso, essa é a letra C. Falta a letra D agora. Na letra D, ele diz o seguinte: considere que a força para baixo, indicada na figura, seja a força peso exercida sobre o corpo. A que aceleração este corpo está submetido? Tome a aceleração da gravidade como 10. Ou seja, o que ele quer te perguntar? Existem forças puxando esse corpo. Forças puxando para a direita e forças puxando para a esquerda. Se vocês observarem, a força que esse corpo está sendo puxado para a direita é maior que para a esquerda. Então, o movimento desse corpo tende a ser para a direita. Se esse corpo está em movimento, isso significa que este corpo tem força e aceleração. Então, lembrando da segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Paula, força resultante desse corpo vai ser igual a massa, mas eu não tenho quem é a massa do meu corpo. Mas eu sei que, ele falou de peso. Eu sei que peso é massa vezes a gravidade. Então, eu sei que massa é peso vezes a gravidade. Volto para cá. Peso sobre a gravidade vezes a aceleração. Força resultante é igual ao peso que ele me deu, que vale... Opa, calma aí, deixa eu ver o que a professora fez aqui. Ah, ele me deu o peso, ele disse para eu considerar a força. Então, essa força aqui vale 20 sobre 10, que é a gravidade, e a aceleração, que é quem a gente quer encontrar. Mas, Paula, quem é essa força resultante? Nós não acabamos de encontrar quem era a força resultante? Que era 33 igual a 2 vezes A. A aceleração, passando esse cara dividindo, fica igual a 16,5 metros por segundo ao quadrado. Essa, então, é a nossa resposta da letra D.